Chegou a hora de aproveitar aquele seu celular velho largado no fundo de uma gaveta e fazer algo de útil com ele. Vamos utilizar o equipamento e algumas peças que estão sobrando de outros projetos e criar um robozinho. A construção do brinquedo é muito simples e requer pouca experiência com componentes eletrônicos. Vamos à lista de materiais necessários. Um celular antigo, que possua a função vibrar. 2 baterias de 3 volts, aquelas de placa-mãe. 2 LEDs vermelhos de 3 mm. Um switch para ligar e desligar. 2 clipes de papel. Fios de cobre. Fita isolante. Cola quente. Agora vamos iniciar o processo de montagem e dar vida à nossa criação. O primeiro passo é desmontar o nosso celular. Para fazer isso, talvez seja necessário ter as ferramentas adequadas e um pouco de habilidade. A maioria dos aparelhos mais antigos possui um design interno semelhante, portanto não deve haver dificuldades maiores. Caso você não consiga desmontar o aparelho por algum motivo específico, talvez seja necessário procurar outro modelo. Vamos pegar a ferramenta certa e abrir o celular. Dentro do telefone, mais precisamente na parte inferior, encontra-se um motorzinho minúsculo como esse. Na ponta dele, existe uma espécie de pêndulo que, ao girar o eixo principal, arrasta o peso de um lado para o outro. Esse movimento é o que faz o celular vibrar. Depois de remover o motor, vamos soldar 2 fios sobre os terminais elétricos. Como o motor não tem uma polaridade definida, é possível soldar os fios em qualquer posição. Na hora da solda, é muito importante ter cuidado com o trabalho, pois os terminais são muito pequenos e podem se quebrar. Se isso acontecer, o motor já era, pois não é nem um pouco fácil desmontar a peça para consertar. O passo seguinte é preparar os LEDs, que vão ser os olhos da máquina. Vamos soldar os 2 terminais positivos, hastes maiores, e os 2 negativos, hastes menores, dos LEDs. Se você quiser, depois disso é possível passar um pouco de fita sobre as hastes para evitar que as peças toquem uma na outra e entrem em curto. No entanto, esse passo não é obrigatório. Depois de soldar os LEDs, vamos montar o conjunto de baterias. Devemos pegar a primeira e colar um pedaço de fio de cobre com a ponta descascada no lado positivo da peça. A segunda bateria seguirá o mesmo procedimento, mas agora o fio será preso no lado negativo. Depois posicionamos uma sobre a outra de modo que os lados que tenham os fios colados fiquem para fora. Para fixar o conjunto, fita isolante e bastante pressão para deixar a peça bem firme. Agora vamos prender 2 fios de cobre no switch. Em seguida, isolamos os contatos com cola quente. Isso vai evitar problemas na hora da montagem. Com todas as peças do circuito preparadas, precisamos unir cada uma delas. A ordem será esta: os 2 LEDs e o motor serão conectados à bateria. As 2 hastes positivas dos LEDs devem ser conectadas ao primeiro fio do motor. Nesse mesmo ponto, deve ser conectado o primeiro fio que está conectado ao switch. O segundo fio conectado ao switch deve ser conectado ao terminal positivo da bateria. Em seguida, prendemos as 2 hastes negativas dos LEDs ao segundo fio do motor e tudo isso deve ser ligado ao polo negativo da bateria. Depois de soldar todos os componentes, fios e emendas, é possível isolar os terminais com cola quente ou fita isolante para evitar curtos. As pernas do nosso robô serão feitas com clipes de papel. Vamos pegar o primeiro e esticar o metal, deixando o arame completamente liso e sem dobras. Depois disso, com um alicate, dobramos o metal em forma de U. Logo em seguida, dobramos as 2 pontas para baixo. A figura vai ficar parecendo com uma letra M, mas com um espaço maior no centro, que é onde o corpo do robô deverá ser preso. O primeiro par de pernas está quase pronto. Tudo o que precisamos fazer agora são os pés da máquina. Para fazer isso, dobramos as pontas com um alicate, mas só a pontinha mesmo. O segundo clipe deve seguir exatamente o mesmo procedimento. Cuide para manter as mesmas proporções, afinal de contas, não seria legal que o robô ficasse com as pernas diferentes umas das outras.
Depois de preparar as pernas, vamos prendê-las no corpo do pequeno robô, ou seja, as baterias. Um pouco de cola quente e as duas são presas na parte de baixo em forma de X, uma cruzando sobre a outra. Agora vamos prender o switch no corpo do robozinho. Vamos aproveitar que ele tem esse formato e fixá-lo na parte de trás, como se fosse uma antena. Os LEDs devem seguir o mesmo procedimento, mas dessa vez ambos devem ficar presos na frente, pois serão os olhos da máquina. O motor é a parte final do conjunto e deve ficar preso na parte de baixo, bem no centro. Mais um pouco de cola quente e a máquina está pronta. Veja como ficou o nosso pequeno robô depois de alguns retoques na aparência. Veja que nada impede você de mudar o design do brinquedo, adicionar ou remover itens e até mesmo imitar o desenho de um inseto real, como uma barata. Tudo o que você precisa é de criatividade e disposição para inventar. Esse foi mais um Área 42. Fique ligado e até a semana que vem. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.